Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Exibição entre 7 e 9 horas da noite. Plenário aprova a flexibilização da Voz do Brasil, o programa de rádio mais antigo do país. E as mudanças nas regras do FIES. Aprovada a medida provisória que transfere para as faculdades a obrigação de pagar as taxas aos bancos que são agentes financeiros do programa. Do Salão Verde, ao vivo, Carolina Nogueira. O plenário tenta concluir a votação do projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal e ainda a urgência para 8 projetos de lei. Do corredor das comissões, Mariana Prischitski. Comissão das 10 medidas de combate à corrupção pode votar relatório final. Comissão da Reforma Política debate plano de trabalho e presidente do colegiado espera votar pontos de consenso ainda este ano. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro. Agora em Brasília, 9 horas e 1 minuto pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. A gente retoma agora, tivemos um pequeno problema de áudio, mas a gente começa então essa edição indo direto para o corredor das comissões, onde está a repórter Mariana Prischitski. E hoje tem uma reunião importante da comissão que analisa as 10 medidas de combate à corrupção. E uma das maiores expectativas é sobre o tema do Caixa 2, não é mesmo, Mariana? Isso, Vera. A Comissão das Medidas 10 de Combate à Corrupção tem uma reunião ao meio-dia para apresentação do relatório final do deputado Onyx Lorenzoni e pode votar o texto. Para antecipar um pouco do que pode acontecer agora de manhã, nós estamos com o deputado Joaquim Passarinho, que é o presidente da comissão. Deputado, o senhor acredita que é possível votar hoje ou vai se avançar ainda na discussão? Não, eu acho que nós estamos, bom dia a todos, nós temos condições de votar hoje, dependendo, logicamente, do plenário. Nós fizemos um amplo debate com a sociedade, talvez a comissão que mais debateu esse projeto durante 3 meses. Nós fizemos também, nesses 15 dias, um amplo debate internamente com a comissão. Todos aqueles deputados que quiseram, membros ou não, participaram. O texto está terminando de ficar pronto agora até meio-dia e a gente espera que o deputado possa ter essa condição de ler o texto, explicar o texto. Se os deputados se acharem confortáveis de votar hoje, nós preferimos votar logo, porque a sociedade exija isso, mas se houver algum desconforto para a votação ainda hoje, nós podemos dar as vistas, se for o caso, e votarmos isso semana que vem. Sobre os temas específicos, deputado, por exemplo, a comissão ficou semana passada fazendo muitas discussões internas para tentar fazer um texto mais redondo. Por exemplo, a tipificação do Caixa 2, já está definido como é que vai ser? Já está definido e vem em conjunto com como estava no projeto original. Nós vamos tipificar, criminalizar o Caixa 2, isso é um clamor da sociedade, a classe política tem que entender isso, né? Os temas mais polêmicos que foram debatidos foram estes que manteve, mas nós temos também provas ilícitas, aproveitamento de provas ilícitas, que é muito difícil de aproveitar, restrições à apresentação de habeas corpus, que é algo que foi muito debatido pela ordem, pelos advogados, por professores, por doutores, que isso nós podemos estar tirando direitos individuais de cidadãos. Aquele teste de integridade, seria uma pegadinha contra servidor público. Enfim, esses temas mais polêmicos, nós acatamos, mas lógico, dentro de uma ampla debate, outros nós demos uma outra versão. A verdade é que nós não fugimos de nenhum tema. Aquele tema que nós não conseguimos manter a versão original, nós estamos apresentando uma outra solução para que a gente possa dar soluções aos problemas apresentados a nós. Falando ainda um pouquinho sobre o Caixa 2, deputado, essa criminalização não pode abrir um problema para o que foi feito atrás? Não, a criminalização do Caixa 2 na área criminal, ela parte a partir do momento que nós tipificamos esse crime. Para trás não pega, lógico, não pega pelo criminal, porque não existe, mas pega pelo eleitoral. O artigo 350 do eleitoral é bem claro, tem inclusive pena inclusive de reclusão, né? Nós temos o Caixa 2, não nessa expressão, mas ela é crime e sempre foi pelo eleitoral. Nós estamos dizendo agora, ela vai ser pelo eleitoral e vai ser também no criminal. Esta é o que nós estamos dizendo. No criminal ela não pode retroagir, né? Mas no eleitoral, todos os crimes cometidos passados vão continuar valendo em cima do 350 do Código Eleitoral. Vai haver mudança na prisão preventiva? A prisão preventiva, acho que nós já temos ela estabelecida, já temos prisão provisória, eu acho que nós não precisamos criar nenhuma prisão mais. O que nós precisamos fazer, eu acho que nós estamos, aí é o que nós estamos botando a mais no texto, nos casos de que a corrupção for constatada e esse patrimônio não foi resgatado de volta ao povo, o que nós vamos fazer? Aquele cidadão que foi condenado e não disse onde estava o recurso, ele não vai ter progressão de pena, ele não vai ter aqueles famosos indultos de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, ou seja, se ele for condenado a 10 anos, hoje ele cumpriria 1/6 da pena, 1 ano e meio, 8 meses e voltaria para a rua. E nós vamos fazer o seguinte, nesses casos, enquanto não recuperar o patrimônio, ele vai cumprir a pena integral e regime fechado.
Ok, deputado Joaquim Passarinho, obrigado pela entrevista. Boa reunião daqui a pouco, meio-dia, na comissão. Vamos voltar com a Vera ao estúdio. Obrigada, Mariana. Vamos então para as decisões do plenário. Os deputados em plenário analisarão nesta terça-feira 2 medidas provisórias. Uma transfere da União para as universidades o pagamento das taxas aos bancos na concessão dos empréstimos do FIES, o financiamento estudantil. A outra flexibiliza o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil. Antes das votações, uma reclamação do presidente, por causa da demora em haver deputados suficientes para começar as deliberações. Nós devemos, de forma harmônica, tentar construir um entendimento. Se o combinado do quórum ainda não foi atingido, a gente não pode também ficar esperando até às 6 da tarde, porque depois vai até 1 hora da manhã de novo e todo mundo fica reclamando do excesso de horas na madrugada de trabalho nesse plenário. Com quórum suficiente, foi a vez de discutir a medida provisória que autoriza as rádios a veicularem a Voz do Brasil entre 7 e 9 da noite. Inicialmente, essa variação no horário de transmissão valeria só durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. Mas uma mudança feita pelo Congresso quer que essa possibilidade seja permanente, o que não era consenso entre os deputados. Esse Brasil pertence aos brasileiros, não pertence às empresas que querem ganhar lucro ou que querem o horário nobre para ficar a seu bel prazer. Pertence ao povo brasileiro, que tem um direito à informação para que possa se posicionar e possa dizer não à retirada de direitos que está em curso. Nós estamos hoje revigorando a Voz do Brasil, fortalecendo os veículos de comunicação e respeitando os ouvintes, que terão a oportunidade democrática de ouvir a Voz do Brasil em diferentes horários, estabelecidos e predestinados em algumas horas, que não vai interferir na sua audiência. O texto principal dessa medida provisória sobre a Voz do Brasil foi aprovado, mas ficaram faltando 8 pontos para serem votados separadamente nesta quarta-feira. Uma outra MP foi votada integralmente e agora vai ao Senado. É a que transfere para as faculdades particulares a obrigação de pagar as taxas de administração do financiamento estudantil FIES aos bancos. E isso era consenso. O que gerava polêmica eram outros pontos, principalmente as penalidades sobre os estudantes. Imagina um estudante a recém tentando buscar uma formação por um problema financeiro da sua família, por um problema financeiro pessoal. Além de não poder estudar, ainda fica com o nome sujo na praça, no Cadim, no Serasa. Isso não é aceitável. A estimativa é que com essas mudanças no FIES, haverá uma economia de 400 milhões de reais por ano aos cofres públicos. A aprovação do texto, que perde a validade na sexta-feira se não for aprovado também pelo Senado, só foi possível por causa de um acordo entre a base governista e a oposição. Esse acordo retirou do texto a possibilidade de colocar estudante inadimplente e fiador no cadastro de créditos não quitados do Serviço Público Cadim e na dívida ativa da União. Vamos então para o Salão Verde conversar com a Carolina Nogueira sobre essas decisões de ontem no plenário, né, Carol? E sobre o que está na pauta de hoje. Exatamente, Vera. Havia uma grande expectativa ontem também de votação da urgência para um projeto do Executivo que endurece aquelas regras do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Fazia parte de uma medida provisória que perdeu a validade. O governo enviou, então, esse projeto com urgência. Os deputados votariam uma urgência urgentíssima, mas o presidente Rodrigo Maia preferiu aguardar aquele prazo de 5 sessões para que os deputados possam oferecer emendas a esse texto. Com isso, então, esse projeto pode ser votado, deve ser votado a partir aí da semana que vem. Hoje tem mais 8 urgências para serem analisadas pelos deputados, entre elas para o projeto que cria o acordo de leniência, que é uma espécie aí de delação premiada, só que para empresas. Outros 7 projetos além desses. Tem que concluir a votação da medida provisória da Voz do Brasil e recuperar um outro projeto que já tinha sido aprovado, o texto principal e alguns destaques na semana passada, que é o projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal. É sobre tudo isso que a gente conversa agora com o deputado Mauro Pereira, que é do PMDB do Rio Grande do Sul, e o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputado Mauro Pereira, expectativa do senhor para essa votação de hoje? O senhor acha que conclui essa medida provisória da Voz do Brasil? Acha que consegue concluir esse projeto da Petrobras também? Muito bom dia, Caro. Bom dia, deputado Daniel. Bom dia a todos. Eu não tenho dúvida nenhuma que ontem nós aprovamos o texto principal. E hoje nós, com certeza, com o apoio dos nossos colegas deputados presentes no plenário, nós vamos sim concluir as 2 medidas provisórias, os destaques serão votados. Esse projeto da Petrobras é bastante polêmico, no entanto.
Ele é polêmico, mas existe uma consciência da maioria dos deputados de que é importante para o nosso país. E isso já foi demonstrado, eu não tenho dúvida nenhuma de que será aprovado. Deputado Daniel Almeida, ontem houve aí uma vitória, um acordo com a oposição, né, que permitiu mudanças nessa medida provisória sobre o financiamento do FIES. O senhor acredita que esse tipo de acordo pode se repetir nesse projeto aí do auxílio-doença, da aposentadoria? O senhor acha que esse tipo de acordo pode ser repetido daqui por diante? Olha, bom dia a todos. Todas as vezes que temos temas, deputado Mauro, que dizem respeito ao interesse da nação, do nosso país, a oposição sempre busca colaborar e ajudar a que esses temas avancem. O FIES, absolutamente normal, correto, e queremos inclusive reconhecer a sensibilidade do líder do governo e do presidente Rodrigo Maia e de vários líderes que conseguimos todos juntos um acordo que foi muito benéfico para os estudantes. A matéria relacionada à Previdência é muito complexa, é na linha de retrocesso, retirar direitos que tem sido habitual, infelizmente, aqui nesta casa nos últimos tempos. Esta é polêmica, a oposição naturalmente vai obstruir esta votação, como vai obstruir a conclusão da votação do pré-sal, também uma legislação que se fez há menos de 5 anos e agora estamos fazendo modificações para fragilizar a Petrobras. Não é aceitável que a gente entregue essa riqueza estratégica, no mundo inteiro ela é assim, para o interesse apenas comercial, como também o problema relacionado à Voz do Brasil. Temos destaques, esperamos que os destaques sejam apreciados e que a medida provisória que veio para cuidar de um evento, que foi as Olimpíadas e a Paralimpíada, e agora quer estender essa flexibilização de forma definitiva. É também um retrocesso, quebrar uma tradição de mais de 80 anos e quebrar a cadeia nacional de rádio e televisão. Esse aqui é o grande objetivo dessa medida provisória. Para quê? Para favorecer o interesse apenas comercial da rádio e do rádio brasileiro. Portanto, eu acho que isso não é cabível, nós vamos obstruir essas duas matérias. Havia expectativa também, deputados, de votar urgência para um projeto que, na prática, proíbe o funcionamento de aplicativos como Uber. Vários taxistas de várias partes do Brasil passaram um dia ontem aqui na frente do Congresso Nacional para se manifestar a favor desse projeto. Mas o presidente Rodrigo Maia achou melhor criar um grupo de trabalho para discutir melhor esse assunto antes de colocar o projeto em votação. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Taxistas de todo o Brasil vieram a Brasília manifestar apoio ao projeto que especifica o táxi regulamentado pelos municípios como única opção de transporte individual remunerado de passageiros. Se for aprovado, o projeto pode jogar na ilegalidade aplicativos como Uber, que tem funcionado em várias cidades brasileiras, amparado em decisões judiciais e em decretos municipais. A questão aqui não é Uber, a questão aqui é legalidade e concorrência dentro da legalidade de forma igual. Porque hoje o taxista ele é vítima de uma concorrência desleal, de uma empresa que não tem a tutela do Estado, que não paga o ISSQN municipal, que não vistoria os seus veículos, que não recolhe impostos, né? Ela ganha 25% de todos os carros que estão trabalhando no Brasil inteiro, sem pagar devidamente o imposto sobre isso. Então, não só nós taxistas estamos sendo lesados, o cidadão, de uma forma geral, está sendo lesado. É muito importante que o Uber tenha equivalência com relação a tributos, por exemplo. E isso já acontece. Por exemplo, o táxi não paga IPVA, o Uber paga IPVA. O táxi não paga ISS, que é o imposto sobre serviço, o Uber paga. Por outro lado, o táxi paga outros impostos que o Uber não paga. Mas se você for ver a taxa, é basicamente a mesma. Enfim, então esse discurso de que não se paga tributo, ele não é real. Os líderes pediram que a gente criasse um grupo de trabalho para discutir uma redação, né, porque a maioria dos líderes entende que, de fato, há uma disparidade entre um sistema e outro, mas não se pode criar uma regra para inviabilizar o Uber, que na verdade tem que se criar uma regra para harmonizar os sistemas, porque esses problemas vão acontecer em várias áreas, na rede hoteleira, no táxi, porque a modernidade ela vem, os sistemas vão aparecendo, as novidades vão aparecendo, e a gente não pode, porque apareceu um produto que tem sido bem avaliado pela sociedade, restringi-lo
a favor de outra. Eu acho que a gente tem que ver uma fórmula que harmonize os dois sistemas para que todo mundo possa conviver em harmonia. Deputado Mauro Pereira, esse é um assunto que mobiliza a sociedade, né? Muita gente envolvida nessa discussão. Qual a opinião do senhor? O que o senhor espera desse grupo de trabalho? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que na questão da Petrobras, nós estamos tentando salvar a Petrobras e ela está melhorando muito. Tanto é que ontem o nosso presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou uma redução de 10,4% no preço do óleo diesel e 3,5% no preço da gasolina. Então esse é sinal que a Petrobras está sendo bem administrada e que nós estamos no caminho certo. E essa questão do Uber, do táxi, nós temos que, ainda bem que vai ter essa comissão que nós vamos debater, porque o Brasil é um país globalizado. Nós estamos, com certeza, num mundo globalizado, onde nós temos que, no mínimo, ser igual ou acompanhar o que está acontecendo de melhor no mundo. No caso do táxi, nós temos que ter o maior respeito pelos taxistas, como nós temos. Se hoje nós chegamos até aqui, foi graças ao táxi. Agora, a modernidade ela está aí. E nós vamos debater muito bem. Essa casa é uma casa madura, nós vamos debater e vamos fazer o melhor para a nossa sociedade brasileira. Nós temos que pensar na cidadania, nós temos que trabalhar para a cidadania. E isso vai ser um debate muito franco aqui entre nós, deputados, e nós esperamos que tomamos uma decisão que beneficie a sociedade, que é para isso que nós estamos aqui. Deputado Daniel Almeida, o senhor concorda com essa avaliação? E uma última palavra do senhor sobre as votações em geral do dia de hoje. Olha, eu concordo com o debate sobre a harmonização desta relação entre Uber e outros aplicativos e o táxi. O táxi no nosso país faz parte da cultura de cada cidade e tem um potencial enorme de gerar emprego, renda para muitas famílias. Essa tradição precisa ser mantida, mas como incorporar novas tecnologias e garantir serviços que estão também buscando se agregar. Acho que foi sábia a decisão de se criar um grupo de trabalho, debater o mérito da matéria e logo depois a gente vota a urgência para deliberar sobre esse assunto, preservando sempre a autonomia do município, que deve ser garantida para ordenar o transporte público em cada cidade. E outras matérias que estão para deliberação. Alguns requerimentos muito importantes, como por exemplo, votar o texto que trata do registro civil unificado. Acho que isso é muito importante que seja feito imediatamente para uniformizar toda a identificação das pessoas pelo país afora. Tem um debate sobre o CONFAZ, como o CONFAZ deve deliberar no sentido de encerrar a guerra fiscal, que é muito forte e que tem prejudicado muitos estados, inclusive o Rio de Janeiro, hoje alega que um dos problemas que levou a essa circunstância foi a guerra fiscal. Então, outras matérias que nós queremos apreciar e acho que temos encontrado um ambiente que favorece a esses entendimentos. Obrigada, deputado Daniel Almeida. Obrigada, deputado Mauro Pereira. A gente acompanha esses debates durante o dia de hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada aos deputados. Carol, obrigada. Nesta terça-feira, após o encontro com o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ressaltou a harmonia entre as duas casas e afirmou que matérias aprovadas pelos senadores serão prontamente pautadas na Câmara. Assim que o prazo da repatriação acabou, os senadores disseram que iam tratar do tema. Nós não vamos competir com o Senado. Se o Senado falou que vai tratar do tema, nós vamos aguardar o Senado. Da mesma forma, quando nós formos tratar de um tema, a gente vota e depois o Senado vota. Aqui é tudo em harmonia. A gente trabalha em harmonia, em conjunto. Se o Senado aprovar, a Câmara vai pautar. A nova Comissão Especial da Reforma Política discutiu nesta terça-feira o plano de trabalho. O presidente, deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, espera votar pontos consensuais ainda este ano. Mas já nessa primeira etapa, houve discordância entre os parlamentares. Nos últimos 10 anos, foram feitas 5 tentativas de reforma política na Câmara. Desta vez, o relator apresentou um plano de trabalho que propõe encaminhar pontos consensuais para a votação à medida que o debate avançar. Ele não quer esperar o relatório final, que deve incluir pelo menos 10 temas. Financiamento, sistema eleitoral, descompatibilização, registro, pesquisa eleitoral, participação feminina,
participação da sociedade, entre outros. E vamos começar, em tese, pelos mais tranquilos. À medida que a gente for construindo maioria sobre esses pontos, a gente vota na comissão e leva para o plenário. Parte dos deputados considerou a estratégia um erro. A população quer saber da mudança no sistema eleitoral, para ter mais representatividade no parlamento. Então a gente vai votar prazo de inscrição de candidatura, detalhes como esse que não impactam em nada no sistema político. Eu considero que, inclusive, o resultado final pode ser um resultado exótico, porque pode ter incongruências entre temas que tenham sido votados parcialmente. A deputada Luísa Erundina, que participa de comissões de reforma política desde 1999, também criticou o plano de trabalho. Lamentavelmente, a cada proximidade de uma outra eleição, aí inventam uma comissão especial de reforma ou então fazem uma lei, sem qualquer discussão com a sociedade e termina alterando só regras eleitorais e não mexe, por exemplo, na estrutura partidária, não mexe nas regras que disciplinam os processos eleitorais. Mas o presidente da comissão acredita que desta vez o resultado pode ser diferente. Nós acabamos de sair da eleição onde ficaram os políticos insatisfeitos com o atual sistema e onde ficaram também a população insatisfeita, e demonstrou claramente isso através do grande número de votos em branco, nulo e a abstenção, a não ida às urnas. O deputado Marcos Pestana, que participou de 3 comissões de reforma política nos últimos 6 anos, concorda. O Brasil precisa mudar e eu acho que a realidade está madura para isso. Não sei se a correlação de forças presente no Congresso Nacional vai permitir que a gente chegue a bom porto. Vamos voltar ao corredor das comissões agora com a Mariana Prichit, que o assunto agora é a sonegação fiscal, Mariana. Isso, Vera, vai ter uma audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor que vai discutir sonegação fiscal e recuperação de receitas públicas. Quem pediu essa audiência é o deputado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, que vai conversar com a gente, explicar um pouco, deputado, por que essa discussão de hoje. Primeiro, porque os impostos têm que ser arrecadados pelo governo para fazer as políticas públicas, principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam. E o país passa uma crise, principalmente na educação e na saúde, exatamente porque são 2 atividades de políticas públicas claras. Por outro lado, a sonegação de impostos no Brasil chega a 1,5 trilhão. 400 empresas brasileiras devem quase 40% desse 1,5 trilhão. A sonegação de impostos no Brasil vai desde o pequeno até o maior. Só que a fiscalização é forte nos médios empresários e pequenos empresários e fecha os olhos pela força de organização que ele tem, que só o membro da Federação da Indústria deve quase 7 bilhões de imposto de renda. Isso significa que essa discussão quero peitar. O senhor diretor do Ministério da Fazenda de Renda, é falta de fiscal? É falta de maneira moderna de fiscalizar? Porque o Temer está aí aperreado por 170 bilhões. Ou o cara incompetente, quem tem uma dívida ativa mais de 1 trilhão, não tem choramingar pela mixaria de 170 bilhões num governo, num país tamanho como o nosso. Por isso, hoje a comissão, nós queremos preto no branco, porque que o Brasil tem tantos sonegadores, coisas que não acontecem na maioria dos países do mundo. Deputado, essa discussão caberia dentro da reforma tributária? Bem, pode sim, mas a reforma tributária, aqui no Congresso, que eu participei de um e não quero participar mais, é mais deputado defendendo as empresas do que defendendo as pessoas. Agora, o imposto de renda no Brasil, uma pessoa que ganha R$5.000 pagar imposto de renda, isso é uma cretinice. As grandes fortunas, os grandes salários, se você comparar, o cara que ganha menos paga muito mais do que quem ganha mais, ganha menos. Então, eu acho que essa questão da reforma tributária aqui no Brasil é para inglês ver e não gostar. Portanto, essa casa 5 anos atrás tentou, mas botaram um defensor dos banqueiros e o relator defensor das indústrias. Aí não vai para canto nenhum. Ok, deputado, obrigada pela entrevista. Boa audiência pública daqui a pouco, 11h30, na Comissão de Defesa do Consumidor. Vera.
Obrigada, Mariana. O Conselho de Ética da Câmara ouviu nesta terça-feira 3 depoimentos no processo contra o deputado Jean Willis. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter cuspido no deputado Jair Bolsonaro durante a votação do impeachment. Câmara dos Deputados, 17 de abril. Foi aí que teve início a representação contra o deputado Jean Willis. No Conselho de Ética, a defesa apontou que ele é alvo de bullying homofóbico. O cuspe teria sido só uma reação. As agressões que estão contidas no vídeo e as palavras que são proferidas, elas podem sim, dependendo da forma como são dirigidas, independentemente do conteúdo das palavras, serem palavras altamente ofensivas. Tchau, querida, virar expressão homofóbica, isso aí vai para o anedotário parlamentar. Mas o vídeo tem mais um detalhe. A questão colocada é: será que a ação foi premeditada? O Chico aí do vídeo é o deputado Chico Alencar. No Conselho de Ética, ele criticou a edição do vídeo e garantiu que a conversa foi só depois do ocorrido, não antes. Faz-se uma fala labial absolutamente falsa, mentirosa. Como se o deputado Jean Willis tivesse chegado e falou: vou cuspir no Bolsonaro. Isso para sustentar a tese mentirosa e falta de premeditação. Isso é uma deslavada mentira. O episódio da conversa do Jean comigo ocorreu depois do fato. Outros 2 deputados que testemunharam o caso também foram ouvidos. Um deles foi Sóstenes Cavalcante. Era difícil ouvir e identificar tudo num plenário daquele jeito, mas eles não tiveram encontro físico, pelo menos naquele momento da cusparada. As diferentes versões devem terminar em um só relatório, que caberá ao deputado Ricardo Izar. Nós vamos analisar todas as imagens, descartar, lógico, aquelas que foram editadas, para ver o que aconteceu de fato. Se foi uma ação, se foi uma reação, para cada tipo de atitude existiu uma penalização. Olha, o Conselho de Ética ainda tentou votar 2 outras representações que acabaram ficando para esta quarta-feira, já que não houve quórum para isso. Um desses processos é contra o deputado Jair Bolsonaro, acusado pelo Partido Verde de apologia ao crime de tortura por ter homenageado o ex-coronel do Exército, Brilhante Ustra, durante a votação da admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff em abril. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Plenário aprova a flexibilização da Voz do Brasil, o programa de rádio mais antigo do país. E as mudanças nas regras do FIES. Aprovada a medida provisória que transfere para as faculdades a obrigação de pagar as taxas aos bancos, que são agentes financeiros do programa. Agora em Brasília, 9h28. Você vai ver depois do intervalo. Instituições que defendem o direito das pessoas com doenças raras querem que o Ministério da Saúde amplie a lista de remédios fornecidos pelo SUS. Agora em Brasília, 9h29. O Câmara com Notícia está de volta. A COP22, a 22ª Conferência Quadro das Partes sobre Mudanças Climáticas, que acontece em Marrakech, no Marrocos, reúne mais de 190 países que negociam os primeiros passos para regulamentar o Acordo de Paris. O documento passou a valer oficialmente no último dia 4, depois que mais de 55 nações, inclusive o Brasil, transformaram o texto em leis nacionais. Juntos, esses países respondem por pelo menos 55% das emissões globais de gases responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta. O Congresso brasileiro está participando do evento promovido pela ONU. Uma comitiva de parlamentares está em Marrakech e o deputado Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, que preside a Comissão de Meio Ambiente, conversou por telefone com a nossa reportagem. A minha missão aqui, aprovado na nossa comissão, foi representar a Comissão de Meio Ambiente. Nós viemos uma delegação pequena da comissão, são 4 parlamentares, 2 deputados nesta primeira semana, eu, deputado Luiz Lauro, presidente da comissão, e o deputado Stefano, do estado de Minas Gerais,
E na segunda semana estará aqui o deputado Trípoli e o deputado Nilton Tassi, né? Sempre, por todo o período, a comissão sendo representada aqui nesse evento importante, que é um evento de ação e implementação do que foi decidido na COP21 em Paris, né? A questão o acordo entre os países na questão da emissão de gases de efeito estufa, de regulamentar para que o aquecimento global nos próximos 20 anos não ultrapasse. O acordo foi feito em 2 graus centígrados, mas existe um esforço para que não aqueça mais do que 1,5 graus centígrados, também focando nos países mais poluidores e que mais emitem os gases de efeito estufa. Cada delegação tem os seus negociadores para que possam, entre os países, fazer essa negociação para que cada país poluente, cada país que emite muito gás de efeito estufa, cada país que tem, infelizmente, contribuído com o aquecimento global, para que possa fazer a sua parcela, ajudando para que o mundo ganhe com isso. E quando ganha o mundo, ganha cada um dos países. O Brasil está envelhecendo mais rápido do que se imagina. Daqui a 34 anos, seremos 66 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E para garantir aos idosos o envelhecimento seguro, é preciso começar a traçar os caminhos agora. E foi para ajudar neste debate que a Comissão do Idoso da Câmara realizou nesta terça-feira o seminário Direitos e Garantias para um Envelhecimento Seguro. O Câmara com Notícia acompanhou. Em 2050, 30% dos brasileiros terão mais de 60 anos. Portanto, daqui a 34 anos, seremos considerados uma nação envelhecida. O número é da Organização Mundial da Saúde. E os dados do IBGE não são diferentes. Em 2015, o número de pessoas com 60 ou mais anos de idade totalizou 24 milhões de pessoas. Ainda segundo o IBGE, em 2050, contaremos com mais de 66 milhões de pessoas nessa faixa etária. Em 2050, serão 66 milhões. Como resultado desse processo de transição demográfica, em 2050, contaremos com 29% da população brasileira com igual ou superior a 60 anos. Nós temos um aumento na expectativa de vida. Eu, quando nasci, eu tinha uma esperança de vida de 43 anos. Hoje são 75 anos. Como eu disse antes, 30 anos mais de vida. E o desafio é decidir o que fazer agora para lidar com o envelhecimento rápido da nossa população. Se nós compararmos o Canadá com o Brasil, em 1950, o Brasil tinha em torno de 5% da sua população com mais de 60 anos. O Canadá, mais do que o dobro. No entanto, nós vamos ver que em 2050, nós estaremos um pouco mais envelhecidos do que o Canadá, que já tem a casa em ordem, que já tem ensino, que já tem saúde pública, que já tem o meio ambiente, que já dá emprego digno para todos os seus cidadãos. Neste seminário, aqui na Câmara, deputados, especialistas e representantes do governo debateram o envelhecimento seguro. Todo cidadão e cidadã brasileira ter o direito de envelhecer, viver mais, com mais qualidade e viver cada vez melhor. Esse é o futuro que eu espero poder desfrutar como idosa, mas aquilo que eu quero para mim, eu luto com todas as forças, porque é o que eu quero para todos os cidadãos brasileiros e brasileiras. E a Comissão de Deputados e Senadores que analisa a reforma do ensino médio promoveu nesta terça-feira uma audiência pública com especialistas em educação. Os participantes foram unânimes em reconhecer que o ensino médio precisa passar por mudanças, mas se dividiram quanto à forma que isso deve ser feito. Alguns participantes da audiência criticaram a decisão do governo de enviar a reforma do ensino médio por meio de medida provisória. Eles alegaram que a transformação proposta é ampla e que não é possível discuti-la e aprová-la em poucas semanas. Mas o presidente do colegiado, o deputado Isalci, discordou. Ele espera que a lei seja aprovada ainda este ano e possa começar a vigorar já no ano que vem. Nós queremos ouvir todos, tanto é que aprovamos todos os requerimentos. E encerrado dia 29, o relator provavelmente já vai apresentar o seu relatório, alguém vai pedir vista, e dia 30 a gente faz a votação para que possa ir para o plenário ainda na primeira quinzena de dezembro.
Outra crítica feita por parlamentares e convidados foi a de que a reforma estaria esquecendo os professores. A deputada Maria do Rosário disse que a medida provisória não prevê a qualificação profissional ou a melhora no salário da categoria. Que façamos a ampliação da capacidade de trabalho e pedagógica dos educadores de estarem dando uma aula significativa para os alunos, que realmente eles aprendam por diferentes metodologias. Então nós temos uma crise muito forte no ensino médio, mas ela é uma crise pedagógica. Também houve críticas ao envio da medida provisória antes da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que está prevista na Lei do Plano Nacional de Educação, o PNE. Segundo alguns especialistas, o governo atropelou as recomendações do PNE para a reforma do ensino médio. Mas o professor Wilson Matos discorda. Para ele, a ordem adotada pelo governo está correta. Primeiro, nós temos que construir uma Base Nacional Comum Curricular em cima de uma nova estrutura do ensino médio. Temos que aprovar a nova estrutura do ensino médio nessas 5 grandes áreas, onde o aluno vai poder escolher a sua área de acordo com a sua vocação, o seu interesse pessoal em prosseguir os seus estudos para depois construir os conteúdos. Se construirmos os conteúdos e a lei não for aprovada, nós estaríamos fazendo uma grande discussão nos conselhos, Conselho Nacional de Educação, na sociedade, nos conselhos estaduais, e ela será inócua. Veja só, um outro debate importante. Instituições que defendem o direito das pessoas com doenças raras querem que o Ministério da Saúde estimule as pesquisas e amplie a lista de remédios fornecidos pelo SUS. Pacientes reclamam da demora do governo em liberar o fornecimento de alguns medicamentos, forçando os doentes a entrar na justiça. Entre janeiro e julho deste ano, o Ministério da Saúde já foi obrigado a cumprir mais de 16 mil ações que tratam do fornecimento de medicamentos. De 2010 a 2015, houve aumento de 727% nos gastos referentes à chamada judicialização dos medicamentos. Para alguns pacientes, recorrer à justiça é a única forma de garantir a sobrevivência. O presidente da Casa Hunter, que acolhe pessoas com doenças raras, falou do desafio de pacientes no enfrentamento dessas doenças. Hoje temos vários desafios. Além de fazer um diagnóstico fidedigno, nós temos que também tratar. E quando existe algum tipo de medicamentos, esses medicamentos não são incorporados na lista do SUS. Então ele tem que correr pela justiça, né? E correr pela judicialização. Em todo o mundo já foram catalogadas mais de 7 mil doenças raras. Cerca de 80% decorre de problemas genéticos e são degenerativas, piorando a condição do paciente ao longo da vida. Para a representante do Ministério da Saúde, a judicialização não é o único caminho. Ela defende a terapia genética, que pode trazer a cura para estas doenças. Os doentes realmente tratados como eles merecem, de forma integral, e recebendo as novidades mais, digamos assim, promissoras que existem no mundo. Inclusive as terapias gênicas. Hoje em dia, no Brasil, a gente não tem nenhuma terapia gênica, que é aquela que vai modificar a característica genética de nascença da pessoa para que ela corrija aquela doença, ou seja, ela se cure. A deputada Mariana Carvalho acredita que a Câmara pode contribuir estimulando as pesquisas que busquem a cura de doenças raras. Fazer projetos de leis para cada vez mais diminuir essas dificuldades, melhorar o acesso, atrair até mesmo que a gente tenha mais pesquisas dentro de centros médicos, pesquisas farmacêuticas no nosso país e fazer com que não haja tanta burocracia para esses medicamentos chegarem a essa população que necessita tanto dessas medicações. Vamos agora saber as últimas informações sobre o dia nas comissões com a Mariana Prischitz. Mariana, quais são as últimas? Vera, nas comissões, várias reuniões deliberativas das comissões permanentes para votação de projetos nas comissões aqui na Câmara e também 2 comissões especiais. Uma que analisa uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que trata da participação feminina no Legislativo. Essa proposta veio do Senado e prevê reserva de vagas aqui na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, Câmara do Distrito Federal, Câmara Legislativa e também nas câmaras municipais. Pode ter a aprovação a apresentação do relatório final da deputada Soraya Santos
e pode ser votado hoje ainda o relatório dessa proposta de emenda à Constituição, que sendo votado na comissão especial, precisa depois de votação no plenário da Câmara. Além disso, à 13h está prevista uma reunião e pode ser a votação do parecer do substitutivo do relator deputado Wellington Roberto, da comissão especial que analisa plano de carreira da Receita Federal, um projeto polêmico, criando vários problemas com a carreira e com deputados. Não se sabe ainda como vai se chegar a um acordo para a votação desse relatório final, que trata da carreira da Receita Federal. Então, esses são os destaques das comissões aqui na Câmara hoje. Vera. Obrigada, Mariana. E agora, a Carol Nogueira tem as últimas informações sobre o dia no plenário Ulisses Guimarães. Carol. Pois é, Vera, daqui a pouquinho começa uma sessão extraordinária já em conjunto com a sessão solene que faz uma homenagem ao Círio de Nazaré, que é realizado lá em Belém do Pará. Na sequência, então, deve abrir a ordem do dia. Entre os principais destaques do dia de hoje, tem a urgência para 8 projetos de lei, como a gente falou mais cedo, e a tentativa de concluir a votação tanto do projeto que quebra o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal, quanto concluir a votação também dessa medida provisória que foi votada ontem e que flexibiliza o horário da Voz do Brasil. Vera. Obrigada, Carol. Os presidentes do Senado e da Câmara reinauguraram nesta terça-feira o painel Alumbramento da artista plástica Mariane Peretti, no Salão Branco do Congresso Nacional. A obra, que ficou guardada em um depósito por 20 anos, foi totalmente restaurada. Outras obras de Mariane Peretti já fazem parte do dia a dia de quem frequenta o Congresso. A artista de 89 anos, nascida em Paris e radicada em Olinda, foi a única mulher da equipe de Oscar Niemeyer. Mariane faz esculturas, especialmente pássaros, mas sua paixão são mesmo os vitrais. Foi difícil para Niemeyer convencê-la a criar vitrais para recobrir toda a Catedral de Brasília. E se ela faz obras monumentais como esta, conhecida no mundo inteiro, também faz pequenos recantos, como o interior desta capela no anexo 4 da Câmara, desconhecida até da maior parte dos funcionários da casa. Mariane deu de presente ao Senado a obra O Alumbramento em 1978. Ela ficava em um foyer que logo deu lugar a mais gabinetes para senadores. Por isso, a obra foi desmontada e colocada em um porão, onde ficou por 20 anos. Até que em 2009 houve uma proposta da Secretaria de Infraestrutura de remontar. A partir de então foi contratada uma consultoria da artista que nos orientou sobre toda a remontagem e a repintura das peças que precisavam de repintura depois de tanto tempo guardadas, para trazer de volta a peça à fruição do público. Foi escolhido um espaço nobre, bastante visitado do Senado, onde muita gente pode ter contato com a obra e que ainda não dispunha de um painel dessa relevância, que inclusive ajuda a marcar o próprio sentido da entrada do Palácio do Congresso. A grande vantagem de o painel estar agora no Salão Branco é que é por aqui que entra a maioria das pessoas que vêm visitar o Congresso Nacional. Quando você passa por essa porta e entra na também chamada chapelaria, dá de cara com o alumbramento. No dia da reinauguração, um público diferente do que normalmente frequenta o Congresso. O pessoal das embaixadas, ligado às artes plásticas, atendeu ao convite dos presidentes do Senado e da Câmara. Renan Calheiros disse que a arte, mais do que um veículo de expressão, é o que instiga as pessoas a pensar. Para nós apreciadores, a arte, mais do que veículo de expressão, é o que nos instiga a pensar, a refletir, é o que nos alumbra. Podemos definir alumbramento, aquilo que resplandece, que nos ilumina, aquilo que lança luz. A ação de alumbrar é o que faz nossos olhos dilatar-se para admirar mais ainda o que se coloca à nossa frente.
E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário aprovou a flexibilização da Voz do Brasil, o programa de rádio mais antigo do país. Vai poder ser exibido entre 7 e 9 da noite. E as mudanças nas regras do FIES. Foi aprovada a medida provisória que transfere para as faculdades a obrigação de pagar as taxas aos bancos, que são agentes financeiros do programa. Deputados participam da COP22, a 22ª Conferência sobre as Mudanças Climáticas, que acontece no Marrocos. Na reunião, mais de 190 países negociam a regulamentação do Acordo de Paris para reduzir a emissão de gases que causam o aquecimento global. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro. Neste momento em Brasília, 9 horas e 45 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia.